as grandes descobertas e muita confusão. Século XV, muito conturbado. Olá, tudo bem? Neste vídeo apresentarei novas e belas histórias que realmente aconteceram nesse período de grandes descobertas. Sonho de muitos reis ambicionando dominar a Península Ibérica, chegando a negociar, trair a confiança de seus familiares, na esperança de unir os reinos. Mas onde todos querem mandar, isso não acaba bem, pois no trono só tem uma vaga, mas tentaram, quase conseguiram, mas não era para ser, então bora pro vídeo. O príncipe Dom João II, filho do rei Afonso V, em 22 de janeiro de 1471, em Setúbal, desposou Leonor de Viseu, sua prima, princesa de Portugal. Em 1475 nasceu desta união, Afonso Príncipe de Portugal, o único filho legítimo e herdeiro de Dom João II e de Dona Leonor de Viseu. O príncipe Dom Afonso, desde a idade de 5 anos, estava prometido a Isabel de Aragão e Castela, a filha mais velha dos reis católicos da Espanha, através do acordo realizado em 1479, o Tratado de Alcáçovas, onde negociaram as chamadas Terçarias de Moura, pondo fim na guerra de sucessão pelo trono do Reino de Leão e Castela, entre Dona Joana e sua tia Isabel I. Explicado com detalhes no vídeo Caso de Família. Se não assistiu, peço que assista, vale a pena assistir. O rei de Portugal e seu filho, Dom João II, assinaram o Tratado de Alcáçovas Toledo, onde reconheceram Isabel I e Fernando II como reis de Castela, declarando Isabel I, rainha de Leão e Castela, atual Espanha. Paralelamente ao Tratado de Alcáçovas, negociam as chamadas Terçarias de Moura, que resolviam a questão da dinastia castelhana, onde assinam o acordo do casamento de seus filhos Isabel e Afonso. Com a morte do rei Dom Afonso V, rei de Portugal, em 1481, seu filho Dom João II é aclamado o rei de Portugal. No decorrer de seu reinado, continuou a investir na expansão marítima ao longo da costa africana, dando continuidade ao que seu pai, conhecido como africano, pelas conquistas realizadas no continente africano. Centralizou o poder régio eliminando potenciais opositores, não poupando os membros da própria família, como os primos, Fernando II, Duque de Bragança, e o seu cunhado, irmão de sua esposa, Dom Diogo, Duque de Viseu, Infante de Portugal, que, descontente com a centralização do poder régio, preparou uma conspiração para assassinar o rei e o príncipe herdeiro, o que lhe permitiria depois subir ao trono. Mas o monarca teve conhecimento da conspiração, e atraindo o cunhado a Palmela, aí o apunhalou com suas próprias mãos. Procurou fazer a União Ibérica juntando Portugal e Espanha, respeitando o acordo, casando seu filho o príncipe Afonso com 15 anos com a princesa Isabel de Aragão, que era 5 anos mais velha que ele, alinhavando assim a união dos reinos ibéricos sob o domínio de Portugal. Mas por ironia do destino, com a morte prematura de Dom Afonso, príncipe de Portugal, aos 16 anos, em 1491, após sofrer uma queda de cavalo, apesar do casamento ter sido consumado, não deixou herdeiros. Dona Isabel, após a morte de seu esposo, retornou para Castela. Dom João II, apelidado de o Príncipe Perfeito, ficou sem herdeiros legítimos, mas o rei teve um filho fora do casamento, Jorge de Lencastre, com Ana de Mendonça, a dama da rainha Dona Leonor. Jorge nasceu no ano de 1481, 6 anos mais novo do que Dom Afonso, filho da realeza. Jorge, filho bastardo do rei, aos 3 anos de idade, o rei mandou que fosse criado por sua única irmã, Santa Joana, princesa de Portugal, que vivia no convento de Jesus. Ali foi educado até a morte de sua tia em 1490, quando já tinha 9 anos. A pedido do rei, veio acabar de se educar na corte junto do seu meio-irmão, o príncipe Afonso, e do duque de Beja, Dom Manuel I, todos sob os cuidados da rainha Leonor, que aceitou recebê-lo e dar-lhe os cuidados de mãe, mas com a morte de seu filho desgostosa, esse papel já não lhe cabia mais. O rei, seu pai, o enviou a João Vaz de Almada, fidalgo da sua maior confiança, encarregando-o de dar a formação de príncipe que permitisse a Jorge, apesar de ter nascido fora do casamento e ser um bastardo, vir eventualmente a sucedê-lo ao trono. Mas por interferência de Dona Leonor, junto à Igreja Católica, para que Dom Jorge não fosse reconhecido como sucessor de seu marido, pois quando o rei assassinou o cunhado, o Duque de Viseu, irmão de Dona Leonor, o rei Dom João II enviou 2 emissários à mãe do duque morto, comunicando o ocorrido.
Chamou ainda um irmão do falecido, o Duque de Beja, Dom Manuel, e explicou-lhe que tinha esfaqueado seu irmão, o Duque de Viseu, porque ele o queria matar, prometendo ao Duque de Beja, Dom Manuel, que se o príncipe Dom Afonso viesse a falecer, e não tivesse mais nenhum filho legítimo, ficaria como herdeiro de todos os seus reinos e senhorios, e passou-lhe também o governo da Ordem de Cristo. Sem conseguir legitimar seu filho bastardo, Dom João II morreu em Alvor, no Algarve, em 25 de outubro de 1495, aos 40 anos. Deixou em testamento seu sucessor, seu primo e cunhado, Dom Manuel, o Duque de Beja, irmão de sua esposa, a Rainha Leonor, cumprindo assim sua promessa. Assim, em 1495 foi aclamado o rei em Alcácer, como Dom Manuel I de Portugal, o Venturoso. Dom Manuel I foi o único a subir ao trono sem ser parente em primeiro grau ou descendente do antecessor. Sua coroação foi beneficiada pela morte do filho do rei João II, o príncipe Dom Afonso. Para se fazer o reconhecimento e aclamação de Dom Manuel, tiveram que ir para Montemor, pois Lisboa estava sob epidemia de peste negra. A corte e Dom Jorge, o filho bastardo do falecido rei, o reconheceram como rei Dom Manuel I de Portugal, o Venturoso. O rei Dom Manuel I prosseguiu com as explorações marítimas iniciadas pelos seus antecessores e contratou Vasco da Gama, um navegador e explorador português, que partindo de Lisboa em julho de 1497, com uma frota de 4 embarcações e 200 homens, após viajarem durante meses, cerca de 20.000 quilômetros, cruzando os oceanos Atlântico e Índico. Vasco da Gama passou por Cabo Verde, no Oceano Atlântico, foi o primeiro europeu a contornar o Cabo das Tormentas, ao sul do continente africano, hoje Cabo da Boa Esperança. Nessa viagem os portugueses encontraram um novo caminho ao navegar pela costa do litoral africano, fazendo a rota marítima do caminho para as Índias. No caminho rumo às Índias passou por Moçambique, na costa leste da África, e Goa, na Índia. Vasco da Gama chegou ao porto de Calicut, na costa oeste da Índia, no dia 20 de maio de 1498. No trajeto encontraram várias ilhas no Oceano Atlântico, abrindo assim o caminho mais seguro para as Índias, unindo a Europa à Ásia pelo mar. 2 anos depois, a frota comandada por Vasco da Gama retorna a Portugal carregada de especiarias. Com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, o rei português, Dom Manuel I, tinha como meta consolidar o monopólio do reino sobre a rota do Cabo da Boa Esperança e avançar com o comércio nas Índias, prosseguindo com as expedições marítimas. As Índias no plural até o início do século XIX, era o termo usado pelos europeus para se referirem às várias regiões da Ásia. O termo as Índias Orientais, no Sudeste Asiático, inclui países como Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Singapura. Essas regiões eram conhecidas por suas riquezas, as especiarias, canela, cravo, noz moscada e pimenta, que eram altamente valorizadas na Europa durante os séculos XV e XVI. A expressão Índias Ocidentais se refere às ilhas do Caribe denominadas Antilhas e Bahamas. Deixem seu comentário o que está achando dessa saga do século XV, se não for inscrito que se inscreva, cultura nunca é demais, dá trabalho mas eu gosto. Em 1498, Dom Manuel I, rei de Portugal, incumbiu o navegador Duarte Pacheco Pereira de uma expedição ao sul do Oceano Atlântico e nas margens oeste. Suas caravelas atingiram o litoral brasileiro e chegaram a explorá-lo, à altura dos atuais estados do Amazonas e do Maranhão. Em 1500, a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, que tinha destino inicial de ir para as Índias, recebeu ordens diretas de Dom Manuel I, que fizesse desvio de rota e fosse em direção a essa terra então pouco explorada, após 45 dias que deixou o porto de Lisboa. Cabral, comandando uma frota com 13 navios e 1.200 homens, avistou em 22 de abril de 1500, o Monte Pascoal, onde desembarcaram, hoje Porto Seguro no sul da Bahia, marcando oficialmente a chegada dos portugueses à nova terra. Dando o nome de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, finalmente Brasil. Após fazer uma breve exploração, em uma terra já visitada anos antes, mas ainda não suficientemente conhecida. No dia 2 de maio de 1500, Cabral desmembrou a sua esquadra e partiu viagem para as Índias, incumbindo Gaspar de Lemos, que retornasse para Portugal levando a carta de Pero Vaz de Caminha, que continha informações gerais sobre a região explorada e algumas prospecções sobre o potencial econômico do local.
Na carta Pero Vaz de Caminha relata que no território não encontraram a existência de metais preciosos, de especiarias, nem de outras riquezas de interesse. Caracterizou a terra como um espaço virgem, mas poderia servir como ponto de apoio para a navegação até Calicut, na Índia. Os historiadores acreditam que 2 navegadores espanhóis estiveram no litoral brasileiro antes de Cabral, foram Vicente Yanes Pinzon e Diego de Lepe. Na verdade, a primeira viagem comprovada ao atual território brasileiro foi do espanhol Vicente Yanes Pinzon, que chegou à costa de Pernambuco em janeiro de 1500, alguns meses antes de Cabral, mas não pôde reclamar o território para a coroa da Espanha graças ao Tratado de Tordesilhas. Tá bem explicado no vídeo do canal. Pronto. Começou a globalização. Em 1516, Dom Manuel I, rei de Portugal, enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento. Além disso, havia a pretensão de civilizar, dominar e explorar o país, se instalaram em Porto Seguro, mas rapidamente foram expulsos pelos indígenas. Os objetivos dos portugueses eram explorar as novas terras em busca de ouro e especiarias, cravo, pimenta, canela e converter os nativos para a religião católica, e também conquistar mais territórios. Os portugueses encontraram um continente habitado por milhões de indígenas com culturas, religiões e línguas diversas e houve muita resistência dos povos indígenas. Estima-se que viviam aproximadamente 3,5 milhões de indígenas, quando da chegada dos portugueses no território brasileiro. Na época do descobrimento do Brasil, em 1500, o rei português estava mais interessado na exploração dos territórios africanos e das Índias e de terras ricas em especiarias. Em 1501, o rei de Portugal Dom Manuel I comunica a descoberta da ilha de Vera Cruz, depois chamada de Terra de Santa Cruz, aos reis da Espanha, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela e Leão, que eram sogros e rivais do rei de Portugal. Viviam em atritos, disputando demarcação de territórios recém-descobertos. Em seu reinado aconteceram vários dos principais fatos que marcaram a vida lusitana na modernidade. Dom Manuel I, em 1521, promulgou uma revisão da legislação conhecida como Ordenações Manuelinas, que divulgou com a ajuda da recente imprensa. Governou até sua morte em 1521, época em que Lisboa era assolada por um surto de peste, doença contagiosa transmissível que passa pelo contato, e afeta ao mesmo tempo um grande número de pessoas. Dom Manuel adoeceu gravemente e acabou por morrer dias depois. Foi o primeiro rei a assumir o título de Senhor do Comércio, da Conquista e da Navegação da Arábia, Pérsia e Índia. Com a morte do rei Dom Manuel I de Portugal, seu filho Dom João III de Portugal, primogênito do segundo casamento de Dom Manuel I com Dona Maria de Aragão, princesa da Espanha, filha dos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, se torna rei, herdando um vasto império marítimo que se estendia pelo Oriente, África e América. Assume o reinado de Portugal. Em 1521, como João III, o Piedoso, ascendeu ao trono aos 19 anos de idade. MZ Notícias agradece a você que assistiu ao vídeo. Não tem como não pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever, compartilhar e comente. Deixe pelo menos um oi. É muito importante para o canal e principalmente para mim. Ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Não se esqueça que informação nunca é demais. Não deixe de ver outros vídeos do canal MZ Notícias. Obrigada por assistir.